Bem, vamos aqui agora apresentar para vocês mais um exercício desse modo aqui de bacia hidrográfica, que, e esse exercício é muito importante. Ele vai discutir aqui um conceito, é o conceito de precipitação efetiva. Primeiro, o que é precipitação efetiva? Precipitação efetiva é a parcela da precipitação que se torna escoamento superficial direto. Então, precipitação efetiva é da chuva que precipitou, quanto se tornou escoamento superficial direto. Né? Por que eu estou falando de escoamento superficial direto? Se faz escoamento superficial direto é porque pode haver outro escoamento. Né? Então, existe um outro escoamento que é o chamado escoamento de base. Que é o escoamento de base? É aquele escoamento do rio, que está associado ao escoamento fluvial no rio, que a origem da água desse escoamento fluvial, a origem dele é o aquífero, tá certo? É a contribuição que o aquífero dá para o rio. Isso é chamado de escoamento de base. Então, o escoamento no rio, ele é formado por essa componente que vem do escoamento superficial direto, ou seja, a vazão que está escoando aqui sobre a encosta, e uma outra fração que está vindo aqui do escoamento de base. Tem uma terceira, que é o escoamento superficial, mas é muito pequenininha. Quem manda mesmo no rio é o escoamento de base e o escoamento superficial direto. Né? E as cheias são muito associadas ao escoamento superficial direto. E as vazões mínimas estão associadas ao escoamento de base. No nosso caso aqui do Ceará, por exemplo, nossos rios são intermitentes. Por que eles são intermitentes? Porque tem uma parte do ano que não escoa. E por que tem uma parte do ano que não escoa? Tem uma parte do ano que não escoa, porque nessa parte do ano que não escoa, o escoamento de base é zero. Não tem escoamento superficial direto, escoamento de base é zero. Ou seja, nossos aquíferos são pequenininhos e com isso eles não conseguem guardar água e escoar essa sua água para a calha fluvial durante o período seco. Né? Então, de novo, voltando aqui para o nosso problema, a gente vai conversar agora sobre esse conceito de precipitação efetiva que está associado ao escoamento superficial direto. Esse gráficozinho é muito interessante. Quem são esses degrauzinhos aqui? Esses degrauzinhos aqui são a intensidade de chuva. Né? É a variação da intensidade de chuva com o tempo. Quem é essa curvazinha aqui, F? Essa curva aqui, F, é a infiltração. É a capacidade de infiltração no solo. Então, tem um momento aqui, olha, até esse ponto bem aqui assim, o que acontece? A capacidade de infiltração no solo, ela é maior do que a intensidade de chuva. Ou seja, a intensidade de chuva é menor do que o F. Se a intensidade de chuva é menor do que o F, tudo que precipita, infiltra. Então, quanto vai ser o escoamento superficial direto? Nesse primeiro momento aqui? Zero. Certo? Aí, esse volume que infiltrou, a gente vai chamar de abstração inicial. Tá certo? Aí, chega um ponto em que a intensidade de chuva se torna maior do que a tal da capacidade de infiltração. Quando ela se torna maior, uma parte da intensidade de chuva vai se tornar escoamento superficial direto, essa parte azul, e a outra parte vai se tornar, vai infiltrar. Então, essa parte se tornou escoamento, quando I maior do que F, ou seja, I menos F se torna um Qzinho, uma vazão, esse I menos F que se tornou um Q é o que a gente denomina de precipitação efetiva. Tá? E locais onde tem um I maior do que o F e tem esse escoamento, a gente chama de locais onde a gente tem um escoamento do tipo hortoniano. Então, o que é o escoamento hortoniano? É esse escoamento e que ocorre quando a intensidade de chuva é maior do que o F. Isso é o escoamento hortoniano. Tá certo? Então, o que a gente vai querer ver agora é como é que a gente calcula essa precipitação efetiva. E já deu para ver que é muito importante, porque se eu sei a precipitação efetiva, ou seja, o total da chuva que se tornou escoamento, e eu sei a área da bacia, eu sei o volume escoado, eu sei as vazões escoadas naquela bacia hidrográfica. Tá bom? Tá claro aí o ponto? Sim, professor. Aí, o que é que aí tem uma metodologia para o cálculo da precipitação efetiva que é a mais famosa de todas, que é a metodologia do Soil Conservation Service, SCS. Essa metodologia, ela é baseada no que a gente chama de curva number, número da curva. Qual é a ideia básica? Empiricamente, tá certo?
eles construíram curvas que vão associar o total de chuva precipitado contra qual foi o volume escoado de chuva, ou seja, a precipitação efetiva. Então, aqui, se vocês olharem aqui, essa curva 100 aqui, ela é a bissetriz do primeiro quadrante, né? A gente tem aqui 80, 80, 60, 60, 20, 20, 160, 160. Ela é a bissetriz do primeiro quadrante. O que caracteriza essa curva de número 100? Essa curva de número 100 significa que tudo que precipitou, escoou. Né? Então, essa curva 100 seria aqui uma superfície completamente o quê? Completamente o quê? Impermeável. Certo? Tudo que chove, escoa. Então, e aí ela vai reduzindo o número. Quanto menor esse número aqui dessa curva, maior vai ser o percentual que vai infiltrar, né? E menor vai ser o percentual que vai se tornar escoamento superficial direto. Deu para ver? Então, essa é a ideia básica. Então, o que é que a gente teria que fazer agora, com um determinado local? Saber qual é o valor dessa curva number, ou seja, CN, número, que a gente chama número da curva, mas a gente chama CN em inglês, curva number. Então, a gente precisava saber qual o valor dessa curva number. Se eu souber o valor da curva number, eu sei qual é o comportamento que ela vai ter com relação à transformação do total de chuva em quê? Em escoamento superficial direto em precipitação efetiva. Então, como é que eu sei o total de curva number? O valor da curva number? Eu tenho tabelas, certo? Tabelas que me ajudam a fazer essa estimação da curva number. Essas tabelas, elas têm dois campos. Um campo é o tipo de solo, e aqui o tipo de solo hidrológico. Né? Na agronomia, a gente tem aqueles solos que a gente chama solonete solodizado, planossolo solódico, latossolo, etc., que é importante a textura, permeabilidade, etc. Em hidrologia, ninguém usa isso. Em hidrologia, a gente não usa isso para classificar os solos, tem uma classificação específica da hidrologia, que pode até fazer uma leitura dessa classificação da agronomia para poder classificar os solos em 4 tipos. Quais são os 4 tipos que a gente classifica na hidrologia? A, B, C, D. O D mais impermeável e o A mais permeável. Tá certo? Então, a gente tem aqui na hidrologia os tipos de solo A, B, C, D. Então, se a gente cruzar a informação do tipo de solo com o uso do solo, a gente obtém o CN. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, se é um solo do tipo D, e a gente tem aqui pastagens normais, com curvas de nível, etc., o CN é 83. Então, aqui do Ceará, principalmente nessa região do semiárida, a depressão sertaneja, o número 80 de CN é um número muito, muito utilizado. Se eu tivesse, assim, numa região mais úmida, com solos mais profundos, né, aí eu já ia para um solo aqui, um CN da ordem de grandeza de 46, etc. Tá? Então, deu para ver? Então, eu cruzo aqui tipo de solo, ABCD, hidrológico, com o uso do solo, e com isso eu tenho o valor do CN. Sabendo o CN, eu sei que curva eu estou. Deu para entender aí a lógica do processo? Ok, deu. Então, só que a gente não vai utilizar as curvas, né? A gente tem essas curvas de forma... Tem as equações que representam aquele comportamento das curvas. Um ponto importante é que as curvas, né, elas foram, então, feitas assim, elas foram estimadas da época lá em polegada, porque é a unidade de medida de precipitação lá nos Estados Unidos, onde fica o Soil Conservation Service, que desenvolveu essa equação. O que é que a gente faz? A gente traduz essa medida de polegada para as medidas usuais nossas, que é o milímetro ou centímetro, para fazer a medição de chuva. Né? Então, a gente tem aqui a equação da precipitação efetiva, que representa aquelas equações lá. Então, a precipitação efetiva, PE, é igual a P, que é o total de chuva, menos 0,2 S, e o S aqui, no caso, é o armazenamento de água no solo. Então, o total de chuva é o total de chuva que está acontecendo na bacia, e esse S aqui, que é exatamente o armazenamento no solo, que é função do CN. Tá? Então, pronto. Eu sei o total de chuva, calculo qual é o valor de S a partir do CN, e com isso eu tenho a precipitação efetiva. Tá? Então, como é que eu calculo o valor de S? Se for em polegada, fica bonitinho assim.
é 1.000 dividido por 100 menos 10. Então, por que é bonitinho? Porque se o CN for 100, 1.000 dividido por 100 é 10, 10 menos 10, 0. Então, S igual a 0. Se o S é igual a 0 aqui, ó, fica P menos 0 ao quadrado, P2, P mais 0, fica P. P2 dividido por P, P é igual a P. A bissetriz do primeiro quadrante foi recuperada aqui nessa equação, né? Então, se a gente transforma o polegada em centímetro, a gente vai ter essa equação aqui, 2.540 sobre CN menos 25,4. Ok? Então, a gente tem aqui o valor do S. Tá claro? Se fosse milímetro, multiplica por 10 aqui, 25.400 dividido por CN menos 254. Então, para calcular a precipitação efetiva, é fácil assim. No nosso caso aqui, a gente vê os dados do problema, tem a área da bacia, a informação do total de chuva que foi 90 milímetros, né? A capacidade de infiltração baixa, então solo tipo D, e pastagem. A gente entrando com essa informação da pastagem e de infiltração baixa, a gente tem o CN de 83. Pronto, CN de 83. Com C3, a gente calcula qual é o valor do S, usando essa equação aqui, ó, 25.540 dividido pelo CN, menos 25,4, 5,2. Se quiser em milímetro, multiplica por 10. Né? Então, aqui a gente aplica direto o valor da equação da precipitação efetiva, que vai ser quem? E6, quem é 6? É o valor da precipitação, ó, P menos 0,2 do L9, que é o valor do armazenamento do solo, elevado ao quadrado, dividido por P, que é o 90, mais 0,8 do S, que é os 52 milímetros. Com isso, eu tenho que a precipitação efetiva é de 48,1 milímetros. Então, do total de 90 milímetros, 48,1 se tornou escoamento superficial direto, porque o nosso D aqui é um D muito impermeável e um CN elevado, que é um CN de 83. Tá? Se eu quiser saber qual foi o volume escoado, o volume escoado vai ser quem? Precipitação efetiva vezes a área. Precipitação efetiva é a lâmina escoada, a lâmina escoada vezes a área me dá o volume escoado. Então, esse aqui foi o volume escoado em metro cúbico, transformado em hectômetro, deu isso aqui. Deu para ver? Pronto. Com isso aqui, a gente tem condição de fazer o cálculo da precipitação efetiva, e esse cálculo ele é muito importante em várias aplicações em hidrologia, tá certo? E a gente vai utilizá-lo muito quando a gente for calcular a cheia de projeto mais à frente para bacias de médio porte. Tá bom? Então, esse aqui é o conceito de precipitação efetiva e o conceito aqui do cálculo da precipitação efetiva através do CN, do Curva Number, tá certo? Do Soil Conservation Service.